but you know he's clean. Oh, don't you see what I mean? Gotta get away. Oh, and I am yeah. Got shiny diamonds in the eyes of a cat in the black and blue. Something is coming for you. Look out! Race for the morning. Bom, turma, então, né? A nossa homenagem hoje é a um grande vocalista do rock and roll. Vou até deixar bem claro assim a camiseta, porque esse merece. Ronnie James Dio. Ele é considerado o Frank Sinatra do rock and roll pela potência da voz. A gente já falou dele aqui. Ele era vocalista de uma banda chamada Rainbow. Logo depois que o Rich Blackmore deixou o Deep Purple, ele fundou uma banda, o Rainbow Blackmore. E aí ele chamou o Ronnie James Dio para ser o vocalista. E então, eu já homenageei em aulas anteriores, eu homenageei uma banda chamada Rainbow, cujo vocalista é o Ronnie James Dio. Depois, o Rich Blackmore voltou para o Deep Purple, e aí o Ronnie James Dio cantou 2 anos junto com o Black Sabbath, quando o Ozzy saiu. O Ozzy saiu da banda, aí o Ronnie James Dio ele foi cantar 2 temporadas no Black Sabbath. E depois o Ozzy Osbourne voltou para o Black Sabbath e aí o Ronnie James Dio fez carreira solo. E aí, puxa vida, ele é considerado a voz mais potente do rock and roll. Então por isso que ele é chamado de o Frank Sinatra do rock and roll. Tem uma voz extremamente potente. Então a nossa homenagem ao Ronnie James Dio, faleceu faz uns 8 anos atrás, se não me falha a memória. E é uma das vozes mais belas do rock and roll. Então vale a pena escutar, ele tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Então, nossa homenagem ao Ronnie James Dio. Mas, hoje, continuando, a gente precisa falar de um parâmetro novo. A gente fez a semana passada, vocês fizeram a P1, e aí, até mais ou menos a prova P1, a gente fala de um bloco de parâmetros que está mais voltado ao tratamento de águas de abastecimento. Vamos dizer, não é exatamente um grupo de parâmetros que esteja somente voltado a águas de abastecimento. Mas a gente falou sobre séries de sólidos, cor, turbidez, alcalinidade, dureza, cloro residual, ferro, manganês. Hoje a gente começa a falar de um outro conjunto de parâmetros que tem uma aplicação mais intensa no tratamento de águas residuárias. Hoje, o foco nosso da aula de hoje é falar sobre o parâmetro oxigênio dissolvido. Então o nosso foco, deixa eu só acertar, ver se está tudo em ordem aqui. O nosso foco, o nosso parâmetro hoje é a gente falar sobre o parâmetro oxigênio dissolvido. E, na verdade, ele é conhecido, como é um nome muito longo, a gente fala oxigênio dissolvido, normalmente a gente abrevia, a gente costuma chamar por OD. Então, muitas vezes a gente fala o OD desse corpo d'água, o OD dessa água natural, o OD do tanque de aeração. Então, normalmente, quando a gente fala OD, a gente subentende que seja oxigênio dissolvido. Então, o nosso foco é a gente falar sobre o oxigênio dissolvido. E por que o oxigênio dissolvido ele é tão relevante? Primeiro, porque ele é um elemento que encontra-se na atmosfera. A atmosfera terrestre tem uma certa porcentagem de oxigênio. Em volume, é da ordem de 21%. Aí vocês podem perguntar, mas a atmosfera também tem nitrogênio, ele não é tão importante quanto o oxigênio dissolvido. Bom, então para que a gente possa avançar e explicar por que o parâmetro oxigênio é tão relevante, a gente precisa relembrar algumas coisas. Um pouquinho de bagagem teórica. Eu vou relembrar de forma bem simples, nada muito elaborado, mas eu quero mostrar um pouco para não deixar um vazio. Vocês lembram da lei de Dalton? Lembram da lei de Dalton? Vamos falar um pouco sobre a lei de Dalton. Vamos relembrá-la. E aí, na verdade, o objetivo da lei de Dalton é a gente obter elementos que nos possibilitem entender
como é que eu trabalho com o parâmetro oxigênio dissolvido em corpos d'água, águas naturais. Mas vamos relembrar a lei de Dalton. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma figurinha. As minhas figuras não são lá grande coisa, mas vamos tentar fazer uma figura e vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu tenha um ambiente onde eu tenha um determinado volume, um volume fixo, um V fixo, e vamos admitir que eu tenha 3 gases. Vamos admitir que eu tenha um gás 1, eu vou chamar essa bolinha de gás 1. Eu tenho um gás 2, eu vou desenhar uns triangulinhos, e eu vou admitir que esses triangulinhos sejam um gás 2. E aí, olha, tem azul aqui, vamos desenhar uns quadradinhos. Esses quadradinhos eu vou chamar de gás 3. O volume é fixo. E eu vou dizer que esse sistema está submetido a uma certa pressão P. Eu tenho um volume fixo e uma pressão. Esta pressão eu vou indicar pela pressão P índice T, indicando que é uma pressão total. É a pressão total desse sistema. Ou seja, eu tenho 3 gases e tenho uma pressão total. Aí o que vai acontecer? Vamos imaginar que eu faça o seguinte. Deixa eu colocar um pouco de giz aqui, aí eu fico mais tranquilo. Vamos imaginar que eu faço o seguinte. Vou deixar o giz colorido aqui, que esse é... Deixa eu ver até onde que eu consigo ir. Ah, tá bom. Dá para ir até aqui. Vamos admitir que eu faça o seguinte. Eu pego esse mesmo sistema, eu vou desenhar agora um voluminho menor aqui, para facilitar. Eu pego esse mesmo sistema, ele continua tendo um volume fixo, volume V. E agora eu tire o gás 2 e tire o gás 3. Eu só fique com o gás 1. Ou seja, vou deixar as minhas bolinhas aqui, tem 5 bolinhas. E aí eu vou dizer o seguinte, olha, eu só tenho um gás, o gás 1. O volume é o mesmo. O que vai acontecer com a pressão? Oi? A pressão, concorda que a pressão diminui? Eu estou tirando 2 gases do sistema, eu estou ficando apenas com um gás. Então, intuitivamente, a pressão vai diminuir. Mas que pressão que é essa? O volume é o mesmo. Lembrando, lei dos gases, que pressão que é essa? É uma pressão associada a um volume, PV, igual a nRT. Só que agora, qual é o número de moles que eu tenho dentro desse volume? É o número de moles associado ao gás 1, é N1. O volume é o mesmo, só que a pressão que eu vou ter é uma pressão 1. É uma pressão menor. Esta pressão a gente chama de pressão parcial. Eu vou indicar como PP1, pressão parcial do gás 1. É uma pressão parcial. Concorda? Pressão parcial é uma forma de concentração, porque eu tenho um certo número de moles do gás 1 distribuído num volume V. É uma pressão parcial. Faz a mesma coisa. Pega o mesmo volume, só que agora faz o seguinte, deixa só o gás 2. Eu tenho 4 triangulinhos, então agora eu tenho um volume fixo, o volume é o mesmo, só que agora aqui eu só tenho o gás 2. Então, para deixar claro, aqui eu só tenho o gás 1. E aqui eu vou tirar o gás 1 e o gás 3, eu vou ficar somente com o gás 2. Eu vou ter uma pressão. É a pressão parcial 2, que está distribuída neste volume, associado a um número de moles R2 vezes T. Eu posso fazer a mesma coisa para o gás 3. Agora eu tenho somente o gás 3. Gás 3.
O volume é o mesmo. E esta pressão parcial é a pressão parcial associado ao gás 3 vezes o volume N3RT. Mas acontece que aqui eu não tenho uma pressão P? Tenho. E o que é essa pressão P, pressão total? É um volume, número de moles que eu tenho no sistema, vezes R vezes T. O que acontece? O que é o número de moles total? Então, olha só. O que é a pressão total no gás? Pressão total vezes o volume é igual a um certo número de moles totais vezes R vezes T. Só que esse N total é a somatória do número de moles do gás 1, do gás 2, do gás 3, vezes RT. Ora, pressão total vezes o volume, então, é igual a quanto? N1RT mais N2RT mais N3R3. O que é N1RT? N1RT é a pressão parcial vezes V. Isso aqui é a pressão parcial do gás 1 vezes o volume. N2RT é a pressão parcial do gás 2 vezes o volume. E N3R3 é a pressão parcial do gás 3 vezes o volume. Ora, como o volume é o mesmo, então qual que é a consequência? A pressão total é igual à somatória dessas pressões parciais. P1 mais pressão parcial do gás 2 mais pressão parcial do gás 3. Esta é uma primeira consequência da lei de Dalton. Essa é uma primeira consequência da lei de Dalton. O que significa isso? Pressão parcial é uma forma de concentração. E a pressão total em um sistema é igual à somatória destas pressões parciais exercida por cada gás isoladamente. Sacaram? Vamos ver uma outra consequência interessante da lei de Dalton. Lembram da definição de fração molar? O que é fração molar? Eu vou indicar por X índice I. Fração molar é a relação entre o número de moles do gás I sobre o número de moles do gás total. Ou seja, é NI sobre N total, certo? Ora, se isso é verdadeiro, pega esse sistema. Qual que é a fração molar que eu tenho? Eu tenho fração molar do gás 1 é N1 sobre N total. A fração molar do gás 2 é X2, N2 sobre o N total. E a fração molar do gás 3 é N3 sobre o N total. Enxergaram onde nós vamos chegar nisso? Outra consequência interessante. O que é a pressão total mesmo? Deixa eu ver se consegue cobrir aqui. O que é pressão total? N total RT. Concorda? Certo? Mas olha, isso aqui é N total, não é? Pego um gás. Pega um gás somente. Pega o gás 1. O que é N total? É N1 sobre X1. Concorda? Eu posso escrever, portanto, P total vezes V é igual ao N1 RT dividido por X1. Concorda? O que é isso aqui, ó?
Vou tirar o volume daqui. Vou colocar o volume aqui. O que é isso aqui? O que é isso? N1RT sobre o volume. N1RT sobre o volume? N1RT sobre o volume? Opa, é pressão parcial. Ora, então tem uma outra consequência da lei de Dalton. Eu vou escrever... Bom, deixa eu tirar daqui. Isso aqui eu já escrevi para os outros dois gases, eu posso escrever aqui. Então, o que eu posso escrever? Que a pressão total vezes a fração molar do gás 1 é igual à sua pressão parcial. Ou seja, a relação pressão parcial do gás 1 sobre a pressão total é igual à fração molar. Então, primeira consequência da lei de Dalton. A somatória das pressões parciais é a pressão total. Ótimo. A relação entre a pressão parcial e a pressão total é igual à fração molar. E agora eu vou chegar na relação mais relevante para a gente. Mais relevante. Deixa eu apagar aqui. Aí vocês vão perceber onde que eu quero chegar. Deixa eu apagar aqui agora. Deixa eu apagar aqui. Aí nós vamos construir nossas relações. Eu vou dizer o seguinte. Eu tenho esse sistema, não tem? É o meu sistema original, concorda? No primeiro caso, o que eu fiz? Eu tirei o gás 2 e o gás 3, deixei só o gás 1. No segundo caso, tirei o gás 1 e o gás 3, deixei o gás 2. E depois eu tirei o gás 1 e o gás 2 e deixei o gás 3, certo? Agora eu vou fazer um outro raciocínio. Eu vou pegar o mesmo sisteminha, só que agora o meu volume total continua sendo o mesmo. Meu volume é fixo. A pressão que eu tenho nesse sistema é a pressão total. Só que agora eu vou dar um jeito. Isso é apenas indicativo. Eu vou pegar todas as moléculas do gás 1 e vou deixar aqui nesse canto. Vou deixar todas as moléculas do gás 2, vou deixar nesse canto. E vou deixar todas as moléculas do gás 3 nesse canto. Agora, os três gases continuam nesse sistema, só que eles estão, cada um está num canto. Mas eles estão submetidos à mesma pressão e o mesmo volume. Concorda? O que acontece? O que é esse V1? Eu tenho uma pressão. A pressão no sistema é a pressão total. Só que agora, um certo número de moléculas N1 ocupa um volume V1. Concorda? Então, o que é V1? Ou seja, o volume que esse gás ocupa é N1RT sob a pressão total. Mas o que é a pressão total mesmo? Pressão total, NV, N total, RT. Pressão total, volume total, só que agora eu tenho o número de moles total, RT. Ora bolas. O que é P mesmo? Então, o que é a pressão total? É N total, RT, dividido por V. Eu vou substituir isso aqui. E aonde que eu vou chegar? Escreve lá, V1 é igual a N1, RT, divide pelo P. O que é o P? N total, RT, só que agora vai surgir RT, o V vai estar aqui. RT vai embora. Ora bolas, então o número de moles do gás 1 sobre o número de moles do gás total é igual a V1 sobre V total. O que é isso aqui? Fração molar. É XI.
Fração molar está aqui. Isso aqui é fração molar. Mas isso aqui é igual à pressão parcial do gás 1 sobre a pressão total. Esta aqui é a grande consequência da lei de Dalton. Esta é a grande consequência. Ou seja, a relação entre o volume de um gás e o volume total é equivalente à relação entre pressão parcial. É equivalente à fração molar. Quanto que eu tenho em volume na atmosfera de oxigênio? 21%. 21% em volume. Quanto vale essa relação? 0,21. Então, quanto vale a fração molar do oxigênio? 0,21. Quanto vale a relação entre a pressão total, a pressão parcial e a pressão total? 0,21. Então, com isso eu consigo fazer todos os meus cálculos posteriores. Sacaram? Então, esta é a consequência da lei de Dalton. Esta é a consequência. Ou seja, a fração molar de um gás, qualquer, genérico, é a relação entre o número de moles desse gás dividido pelo número de moles total, que é uma relação de volume do gás em relação ao volume total, que é equivalente à pressão parcial desse gás em relação à pressão total. Esta é a consequência da lei de Dalton. Aí você vai dizer, e daí? Então, agora a gente pode avançar um pouquinho mais. Posso pagar? Agora a gente pode avançar e aí estudar especificamente o que acontece com o parâmetro oxigênio dissolvido. Então agora a gente já sabe esta relação. Agora vamos explorar um pouquinho mais o que acontece com o oxigênio dissolvido. E por que da sua importância do ponto de vista ambiental. Essa importância ambiental eu vou deixar um pouco mais claro mais para o final da aula, porque lá eu vou apresentar alguns vídeos. E lá eu consigo falar um pouquinho desta importância. Mas vamos falar agora sobre o comportamento do oxigênio dissolvido na fase líquida. Nós vamos falar sobre a lei de Henry. Já ouviram falar sobre a lei de Henry? Lembram de conceitos de equilíbrio químico? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho um ambiente onde eu tenha, deixa eu desenhar aqui, eu tenho uma fase líquida e eu tenho atmosfera. E eu tenho uma fase líquida. Eu tenho uma certa concentração de oxigênio na fase gasosa. Então é natural que haja a transferência do oxigênio da fase gasosa para a fase líquida. E da mesma forma, existirá uma tendência de transferência do oxigênio da fase líquida para a fase gasosa. Isso chama-se equilíbrio químico. Ou seja, existe oxigênio na fase gasosa. Vai existir uma tendência de transferência do oxigênio do gás para o líquido e do líquido para o gás. E como é que eu escrevo esse equilíbrio químico? O2 na fase líquida equilibrado com O2 na fase gasosa. Por exemplo, eu não posso ter uma reação assim? A mais B em equilíbrio com C mais D? Se é um equilíbrio químico, o que me representa um equilíbrio químico? Uma constante de equilíbrio. O que é essa constante de equilíbrio? Concentração molar dos produtos dividido pela concentração molar dos reagentes. Só que aqui, todos os meus elementos estão na fase líquida. Então, concentração molar. Aqui eu tenho um elemento na fase líquida e eu tenho um elemento na fase gasosa. Mas isso aqui é um equilíbrio químico. Então, o que me caracteriza um equilíbrio químico? Uma constante de equilíbrio que eu vou indicar como K índice H. Por que K índice H? K de constante de equilíbrio. H maiúsculo porque é constante de Henry. Na verdade, a constante de Henry ela é uma constante de equilíbrio.
Só que ela leva em consideração que uma das fases está na forma gasosa. Qual que é o meu produto? O2 na fase gasosa. Qual que é o meu produto? Qual é o meu reagente? É O2 na fase líquida. Isso é um equilíbrio químico. Agora, olha só que coisa. Essa constante de Henry, ela varia conforme o composto. Cada composto tem a sua constante de Henry. Nós estamos falando do oxigênio, mas eu posso falar do CO2, eu posso falar do nitrogênio, eu posso falar do metano, posso falar de uma série de gases. Cada composto específico tem a sua constante de Henry. Concorda? Agora eu vou reescrever essa expressão. Eu vou escrever que O2 na fase líquida vai ser igual à concentração do O2 na fase gasosa dividido por esse K índice H. Concorda? Observa. O que é isso aqui? É a concentração do oxigênio na fase gasosa. Concorda que ela é constante? Para a atmosfera terrestre, ela é constante? A concentração do O2 no gás é constante. Que concentração que é essa? Eu posso exprimir essa concentração como pressão parcial atmosferas, como mol por litro, grama por metro cúbico, não importa. É uma concentração, ela é constante. Então isso aqui está associado à concentração de O2 na atmosfera. Atmosfera. E esse K índice H? Isso aqui é uma constante de equilíbrio. Concorda que ela também é constante? Se é uma constante de equilíbrio, tem que ser constante. É lógico que eu vou explicitar mais para frente os fatores que são intervenientes nessa constante de equilíbrio. Temperatura é uma delas. Mas se você tiver temperatura constante, essa constante de equilíbrio, isso aqui é uma constante de equilíbrio, ela é constante. Constante de equilíbrio. E que a gente chama de constante de Henry, por envolver uma fase gasosa. Ora, se isso aqui é constante, isso aqui é constante, o que é isso então? O que é esse OD na fase líquida? Qual que é o conceito desse OD na fase líquida? O que é isso aqui? Esse OD na fase líquida, nós conhecemos como sendo oxigênio dissolvido de saturação. Esse OD, o que nós entendemos? É o que a gente chama de OD de saturação. Ou seja, é uma concentração de oxigênio dissolvido que está em equilíbrio com uma certa concentração do oxigênio na fase gasosa. Nós chamamos esse valor de OD de saturação. Ou seja, toda fase líquida que tenha contato com a atmosfera, uma fase gasosa, no nosso caso, o mais importante é a atmosfera. Se a atmosfera tiver uma certa concentração de oxigênio na fase gasosa, existirá uma concentração de oxigênio dissolvido que estará em equilíbrio com a concentração na fase gasosa e que nós chamamos de OD de saturação. Ou seja, toda água em contato com a atmosfera tem o que nós chamamos de OD de saturação. A água tem oxigênio dissolvido. Aí você vai se perguntar, mas toda concentração de oxigênio é igual ao OD de saturação? Sim ou não? Não. O OD de saturação, ele me indica uma condição de equilíbrio entre o OD na fase gasosa e aí vai ser função desta constante de Henry. Bom, vamos entender agora uma coisa. Quais são os fatores intervenientes
fatores que influenciam esse OD de saturação. Fatores intervenientes no OD de saturação. Intervenientes no OD de saturação. Quais são esses fatores? O OD de saturação é constante? Não, não é constante. Ele varia em função de algumas grandezas. Qual que é a primeira grandeza relevante? Já comentei isso antes. Qual é uma das grandezas importantes e que influenciam o OD de saturação? Qual é a primeira? Também, mas mais importante, primeiro lugar, temperatura. Então, por exemplo, por que temperatura é importante? Porque a temperatura influencia essa constante de Henry. É uma constante de equilíbrio, e todas as constantes de equilíbrio variam em função da temperatura. Mas qual que é o efeito da temperatura neste OD de saturação? Se você, porventura, por exemplo, está num ambiente muito frio, temperatura é baixa. Como a temperatura é baixa, este OD de saturação é mais alto. Por isso que existem determinadas espécies de peixes que sobrevivem melhor em ambientes mais frios, porque eles necessitam de uma concentração de oxigênio dissolvido mais alta. Então, o OD de saturação mais alto, rios menos poluídos, muito pouco poluídos, protegidos, apresentam o oxigênio dissolvido próximo do OD de saturação, e o OD é mais alto. Então, isso me possibilita a sobrevivência de certas espécies aquáticas. Temperaturas mais elevadas, temperaturas altas, fazem com que o oxigênio dissolvido de saturação diminua, fica mais baixo, ele fica menor. Por isso que temperatura é um padrão de emissão de lançamento de efluentes. Cada vez que eu lanço um efluente com temperatura alta num corpo d'água, eu posso afetar a temperatura do corpo d'água. Afetando a temperatura do corpo d'água, esse OD de saturação, ele diminui. Isso pode ter implicações na vida aquática, pode ter implicações nos mecanismos de transferência de oxigênio dissolvido do gás para o líquido. Então a temperatura influencia. Eu vou fazer um gráfico daqui a pouquinho para mostrar essas variações. Mas por hora eu vou colocar os parâmetros. Qual que é o segunda grandeza interveniente? Um colega de vocês já falou. Pressão. É lógico que a pressão interfere. Por que a pressão interfere? Essa concentração de oxigênio na fase gasosa, eu disse que ela é constante, mas ela é constante, depende da pressão a que eu estou submetido. Por exemplo, a pressão a nível do mar é uma. A concentração de oxigênio a nível do mar é maior do que a concentração de oxigênio na fase gasosa. Por exemplo, vai jogar na Bolívia, joga em La Paz, 4.000 metros de altitude, a pressão é menor. Como a pressão é menor, a concentração de oxigênio dissolvido na atmosfera é menor. Se essa concentração é menor, o OD de saturação é menor. Então o OD de saturação varia com a pressão atmosférica. Terceiro ponto, qual que é a terceira grandeza que influencia a concentração de oxigênio dissolvido? Não, a movimentação traz outra consequência. O que me interfere é a concentração de sólidos dissolvidos totais. Concentração de sais dissolvidos. Concentração de sólidos dissolvidos totais. Eu aumento a concentração de sais dissolvidos, aumento a concentração de SDT, aumento a condutividade, mais sais dissolvidos, aumento a salinidade. O que é que vai acontecer? Esse OD de saturação vai alterar, vai diminuir. Lógico que não é uma alteração significativa. Logicamente, para águas naturais, normalmente as concentrações de sais dissolvidos totais, de sólidos dissolvidos totais, ficam na faixa de 100, 200, 300 miligramas por litro. Esse efeito é relativamente pequeno. Mas, por exemplo, pega a água do mar. A água do mar tem uma concentração de sólidos dissolvidos totais, salinidades, de 35%. A concentração de sais dissolvidos totais é muito alta. Então,
na água do mar, essa influência ela é mais significativa. Para águas naturais, ela não é tão significativa, mas para a água do mar ela é. Então, sólidos dissolvidos totais influencia a concentração do OD de saturação. Vamos fazer um gráfico e eu vou mostrar para vocês essas variações. Agora a gente consegue mostrar um pouco melhor esse OD de saturação e esses fatores intervenientes. Vamos fazer um gráfico. Fazer um gráfico bonitinho. Fazer um gráfico aqui. Então eu vou lá, vou colocar aqui no eixo dos X, eu vou colocar a temperatura. No eixo dos Y, eu vou colocar o OD de saturação. Eu vou desenhar o gráfico, mas depois eu vou ligar a tela, aí eu mostro direitinho, porque aí fica mais claro. Vamos fazer um gráfico colocando a variação do OD de saturação a nível do mar, função da temperatura. Deve ser uma coisa assim. Temperatura deve ser uma coisa assim. Essa curva é o OD de saturação calculado nível do mar e concentração de sólidos dissolvidos totais aproximadamente igual a zero. Ou seja, aumenta a temperatura, diminui o OD de saturação. Normalmente, o OD de saturação é da ordem de 8 a 9 miligramas por litro quando a gente trabalha com temperaturas próximas de 25 graus Celsius, 20, 25 graus Celsius. O OD de saturação fica na faixa de 8 a 9 miligramas por litro. Aí o que acontece? Vamos fazer um outro gráfico. Agora vamos colocar função da pressão. Eu subo, vou para uma altitude maior. Eu vou lá para 3.000 metros de altitude. 3.000 metros de altitude. Concentração de sólidos dissolvidos totais também aproximadamente pequeno, próximo de zero. O que vai acontecer com o OD de saturação? Subo, pressão aumenta, pressão diminui. O que acontece com o OD de saturação? Vai diminuir. Eu vou ter uma curva assim. Ela é um pouco menor. Esta curva verde é o OD de saturação, só que agora numa determinada altitude maior do que o nível do mar, lógico, e um SDT próximo de zero. Vamos fazer em azul. Agora eu vou pegar nesta altitude, vamos admitir que eu tenho o meu OD de saturação a 3.000 metros de altitude, agora eu vou aumentando a concentração de sais dissolvidos, aumento a concentração de SDT. O que vai acontecer com o OD? Vai cair um pouquinho. Ou seja, o azul é o OD de saturação nesta altitude maior do que a altitude a nível do mar e com SDT já um pouco maior. Mais alto, vou colocar aqui. Mais alto. Ou seja, a tendência vai ser reduzir um pouquinho mais esse valor do OD de saturação. Deixa eu mostrar um gráfico para vocês, que aí fica mais bonitinho. Eu vou mostrar um gráfico, aí nós vamos mostrar algumas formas como que é possível calcular esse OD de saturação. Aí nós vamos explicitar um pouco melhor essas questões ambientais mais relevantes. Deixa eu abrir aqui. Ó. Vamos lá. Deixa eu apagar a luz, fica melhor. Deixa eu pegar o gráfico, mostrar para vocês.
Então nós temos alguma coisa assim. Nossa figurinha, agora um pouco mais precisa. Temperatura no eixo do X, em graus Celsius. A gente está variando aqui de 4 graus Celsius até 50 graus Celsius. Oxigênio dissolvido de saturação no eixo dos Y. E aí, 3 cálculos. Calculado para pressão atmosférica e salinidade próximo de zero. É essa a primeira curva. Observa que a temperatura de 20, 25 graus Celsius, esses valores de oxigênio dissolvido de saturação ficam na faixa de 8 a 9 miligramas por litro. É o OD de saturação. Esse OD de saturação é uma concentração que está em equilíbrio com uma certa pressão parcial do oxigênio no gás. Muita gente entende erroneamente o seguinte: é a máxima concentração de oxigênio que a fase líquida pode ter. Não é verdade, não é a máxima. Porque eu posso ter ambientes aquáticos com uma concentração de oxigênio dissolvido maior do que o OD de saturação. Posso ter. Vou dar alguns exemplos para vocês daqui a pouco. Eu posso ter. Isso, inclusive, é um mau sinal. E eu vou explicar para vocês o porquê. Eu posso ter. Mas a tendência sempre será atingir o equilíbrio. Se o OD de saturação é 1 e a concentração de OD no líquido é maior, qual que é a tendência? É o OD do líquido, o líquido perder oxigênio dissolvido, sendo transferido para a fase gasosa. E se o OD na fase líquida for menor do que o valor de saturação, o sistema vai buscar o equilíbrio. Eu vou ter uma tendência de passagem do oxigênio da fase gasosa para a fase líquida, até atingir o quê? Até atingir o equilíbrio. Atingir quanto? O OD de saturação. Na hora que eu aumento a altitude, 800 metros, salinidade próximo de zero. Lógico, conforme eu vou aumentando a altitude, o meu OD de saturação diminui. E se para essa altitude eu aumentar a concentração de sólidos dissolvidos totais, cai um pouquinho menos o OD de saturação. Ou seja, quais são os fatores que são intervenientes no valor de OD de saturação? Temperatura, pressão atmosférica e concentração de sólidos dissolvidos totais. E por que o OD é tão importante? Porque é um parâmetro ambiental, ele é responsável pela vida aquática. Todo corpo d'água tem vida. E a vida aquática, a manutenção de condições aeróbias, presença de oxigênio, mantém a vida aquática, mantém espécies aquáticas. Por isso que o oxigênio dissolvido é padrão de qualidade de corpos d'água. É por isso que as legislações recomendam que a concentração mínima de oxigênio dissolvido no corpo d'água seja maior ou igual a 5 miligramas por litro, para a preservação da vida aquática. Vocês vão ter uma disciplina com o Rodolfo que é modelagem de qualidade da água em corpos d'água, rios, lagos, reservatórios, estuários. E um dos parâmetros que ambientalmente nós mais estudamos e modelamos é o oxigênio dissolvido, porque ele é responsável pela manutenção da vida aquática. Então, ambientalmente, todo grande estudo ambiental minimamente pede a modelação de alguns parâmetros de qualidade da água, e o oxigênio dissolvido é um parâmetro de grande importância, porque ele é responsável pela manutenção da vida aquática. Perceberam? Bom, como é que eu obtenho esses valores? Isso aqui eu posso calcular, posso obter qualquer bom manual, qualquer bom livro de físico-química, qualquer bom manual de engenharia sanitária, você consegue consultar valores de OD de saturação a qualquer momento, para qualquer altitude, para qualquer valor. Eu vou mostrar para vocês algumas expressões e vamos fazer uma conta. Ou seja, mas eu não quero calcular, não quero buscar nenhum manual, eu quero calcular esse valor do OD de saturação. Posso fazer esse cálculo? Posso. É difícil? Não, é super fácil. Vou mostrar isso para vocês. Vamos fazer um cálculo do OD de saturação. Eu quero calcular. Como é que eu calculo? Fácil, facinho. Vou mostrar para vocês. A única coisa que eu vou pedir para vocês
É só um pouco de paciência, porque algumas expressões são grandes, mas isso está nas transparências. Essas expressões são grandes, mas o cálculo é muito simples. Ela é só grande porque tem a temperatura no meio. Mas eu vou mostrar para vocês. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu calcular daqui para frente. E é melhor a gente fazer isso até pensando em um... Eu vou deixar aqui pensando em um exercício. Vou colocar um exercício aqui, no exercício 1, vai? E aí eu já vou mostrar por meio desse exercício. O exercício 1 me pede para fazer o seguinte. Calcular o OD de saturação na fase líquida, lógico, para 800 metros de altitude. Temperatura igual a 18 graus Celsius. E para duas condições. A condição A é uma concentração de sólidos dissolvidos totais igual a 200 miligramas por litro. E na condição B é uma concentração de sólidos dissolvidos totais igual a 5.000 miligramas por litro. Na verdade, se a gente quiser, a gente pode pegar esse problema e botar de ponta cabeça. Bota a temperatura 12 graus, 10 graus, 25 graus, a gente faz o que a gente pode fazer o que a gente quiser. Mas eu vou fazer esse problema admitindo uma temperatura de 18 graus. Bom, qual é o passo? Quais são os passos que a gente calcula? Passo 1. Normalmente, as expressões para cálculo do OD de saturação, primeira expressão, nos permite calcular o OD de saturação a nível do mar. Então, o meu primeiro passo, qual é o meu valor do OD a nível do mar? Ué, mas eu estou a 800 metros de altitude, eu não quero a nível do mar. Não, mas eu vou mostrar para vocês como é que eu consigo calcular a nível do mar e como é que eu consigo corrigir para uma altitude de 800 metros. Eu vou mostrar para vocês. Bom, algumas expressões para calcular o OD a nível do mar. Ln do OD de saturação, isso aqui é Ln. Menos 139,3441 mais 1,575701 vezes 10 à quinta dividido pela temperatura em graus Kelvin. Essas fórmulas estão nas transparências. Menos 6,642308 vezes 10 à sétima. Temperatura em graus Kelvin ao quadrado, mais 1,2438, vezes 10 à décima. Temperatura em graus Kelvin ao cubo, menos 8,621949 vezes 10 elevado a 11, temperatura Kelvin à quarta potência. Essa é uma expressão das muitas que a gente tem e que permite calcular o valor do OD de saturação a nível do mar, função só da temperatura. Cuidado no uso dessa expressão. A temperatura é em graus Kelvin. A nossa temperatura é 18 graus Celsius. Então, quanto vale a nossa temperatura em graus Kelvin? Vai, se a gente fizer essa conta, é 291,15 Kelvin.
Cuidado, aqui é LN do OD de saturação. Bom, se você fizer essa conta, o OD de saturação vai ser igual a 9,47 miligramas de oxigênio por litro. Ou seja, dada a temperatura, consigo calcular qual é o valor do OD de saturação a nível do mar. Oh, mas essa expressão é chata, né? Ela é grande. Tem uma expressão alternativa. Deixa eu apagar aqui. Tem uma expressão alternativa. Ela tem um pequenino erro, mas ela é muito mais fácil de usar. Vou chamar isso aqui de expressão 1. Ah, mas eu estou com preguiça de fazer essa conta. Então você pode calcular também o OD de saturação por meio dessa expressão. Poxa, mas aqui é muito mais fácil. O único cuidado é que esta temperatura é em Celsius. Quanto dá OD de saturação? Nível do mar. 468 dividido por 31,5 mais 18. Se você fizer essa conta, vai dar 9,46 miligramas de O2 por litro. Ora bolas, então isso aqui é muito mais fácil. Mas eu estou colocando as duas. Se você quiser colocar no Excel, você coloca essa. Se quiser fazer na mão, na prova, você faz essa. Ah, eu quero na prova usar essa. Pode, mas não tem sentido. Isso aqui é muito mais simples. Ou seja, isso aqui me permite calcular o OD de saturação a nível do mar. Mas não quero nível do mar, eu quero para 800 metros. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Quero corrigir em função da salinidade. Como é que eu faço? Oi. Aonde? É 139,34411. Ops. É 34411. Deixa eu só checar, porque muitas vezes a gente erra. Peraí, deixa eu ver. Não, é 34411. É isso aí. Tá. Eu tenho duas coisas que eu tenho que fazer. Eu preciso corrigir o meu OD de saturação em função da salinidade ou dos sólidos dissolvidos totais e da altitude. Vamos para o cálculo onde eu preciso de uma expressão. Posso apagar lá? Passo 2. Vamos apagar essa expressão. E agora passo 2. Qual que é o meu passo 2? Correção. Normalmente a gente chama salinidade, correção pela salinidade, que é equivalente a sólidos dissolvidos totais. Mas eu vou colocar a correção pela salinidade. Eu já vou explicar para vocês o que é isso aqui. Salinidade. Como é que eu posso fazer a correção do oxigênio dissolvido? Função da salinidade. Cadê a minha expressãozinha? Tá aqui. Aí, a expressão é essa. Eu tenho o ln do OD, eu vou chamar de ODS, para diferenciar desse. O meu OD sat, ln OD, chamei de saturação, é o OD de saturação a nível do mar.
Esse ODS é o oxigênio dissolvido a nível do mar, corrigido pela salinidade. Aumentei a concentração de sais. Como é que eu corrijo? Menos S, onde S é a salinidade, vai multiplicar por 1,764 vezes 10 a menos 2, menos 10,754 temperatura em Kelvin, mais 2140,7 dividido pela temperatura Kelvin ao quadrado. Isso aqui tudo eu conheço. A única coisa que eu não conheço é esse parâmetro S. S é a salinidade. Salinidade em águas naturais, é aproximadamente igual à concentração de sólidos dissolvidos totais. É que muitas vezes são nomes diferentes. Em águas naturais, águas relativamente limpas, salinidade é igual a sólidos dissolvidos totais. Só que sólidos dissolvidos totais é expresso em miligramas por litro. E normalmente salinidade é expresso em parte por mil. Parte por mil. Salinidade é massa-massa. SDT é miligrama por litro. Agora, o que acontece? Eu tenho dois valores de salinidade, dois valores de sólidos dissolvidos totais. Eu tenho sólidos dissolvidos totais igual a 200 miligramas por litro. Quanto que equivale em salinidade? Passa uma unidade para outra, quanto vale? (200 miligramas por litro, 200 miligramas em 1 quilo. 200 miligramas ou 0,2 gramas em 1000 gramas. Então, 200 miligramas por litro equivale a 0,2 parte por mil. Sólidos dissolvidos totais igual a 5.000 miligramas por litro corresponde a uma salinidade de 5 parte por mil. Percebeu o que eu fiz? Pega uma concentração de 5.000 miligramas por litro. 5.000 miligramas por litro significa que eu tenho 5 gramas em 1 quilo, concorda? 5 gramas em 1 quilo. Porque a massa específica da água, 1 quilo por litro. 5 gramas por quilo. Quantas gramas tem 1 quilo? 1000 gramas. Então, são 5 gramas em 1000 gramas. Parte por 1000. 5 parte por 1000, que equivale a 5.000 miligramas por litro. Bom, faz a conta. Isso aqui eu tenho. Isso aqui é o valor do OD de saturação a nível do mar. Quanto vale? 9,46, 9,47 miligramas por litro. Eu tenho dois valores de salinidade. 0,2 e 5. Temperatura é a mesma, 18 graus Celsius. O que vai acontecer com o OD de saturação? O OD de saturação, o ODS, eu vou escrever para salinidade ou concentração de sólidos dissolvidos totais igual a 200 miligramas por litro, vai ser igual a 9,46 miligramas de O2 por litro para um SDT igual a 200 miligramas por litro. Tem diferença? É praticamente a mesma. Ou seja, águas naturais normalmente têm concentração de sólidos dissolvidos totais em torno de quanto? Águas naturais têm valores de SDT em torno de 50, 100, 150, 200, 300 miligramas por litro.
Muitas vezes, qual é o padrão de potabilidade mesmo? 500 miligramas por litro. Mas veja que a diferença é praticamente desprezível, é a mesma coisa. Não tem tanta diferença, mas o OD de saturação a nível do mar, agora, para uma concentração de miligramas de O2 por litro, para a concentração de sólidos dissolvidos totais igual a 5.000 miligramas por litro, aqui caiu um pouquinho mais. Aqui caiu. Eu aumento a concentração de sólidos dissolvidos totais. O que aconteceu com o OD de saturação? Caiu de 9,46, caiu para 9,19. Caiu 0,2. Caiu um pouquinho. Caiu muito? Não, caiu um pouquinho. Não é nada do outro mundo, mas caiu. Isso mostra que sólidos dissolvidos totais é relevante. Mais relevante que sólidos dissolvidos totais. E agora, como é que eu corrijo pela pressão? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu corrijo pela pressão? Posso apagar? Como é que eu corrijo pela pressão? Alguma ideia? Como é que eu posso fazer isso? Nenhuma luz? Opa, vamos acordando, turma. Como é que eu posso fazer isso? Lembro da constante de Henry? O que é a constante de Henry? Vamos lá, passo 3. Eu vou mostrar a expressão, depois eu coloco. O que é a constante de Henry? Não é uma concentração de O2 no gás dividido pela concentração de O2 no líquido, saturação? Isso aqui é uma pressão parcial do O2 dividido por uma concentração, um OD de saturação. Concorda? Eu vou colocar direto concentração, mas é uma pressão parcial, concorda? Mas veja só, isso aqui eu posso escrever como sendo pressão parcial 1, OD de saturação 1, não posso? Por exemplo, se eu tiver uma certa pressão parcial, eu tenho um OD de saturação. Se eu tenho uma pressão parcial do oxigênio 1, é um OD de saturação 1. Não vale isso? Tem que valer. Ué, mas se eu tiver uma outra pressão? Ué, se você tiver uma outra pressão, continuo podendo escrever pressão parcial O2. Só que agora é uma condição 2. Eu vou ter um outro OD de saturação 2. Mas a constante de Henry não é a mesma? É. Mudo a pressão, mudo a concentração do O2, não importa. A constante de Henry continua sendo a mesma. Se a constante de Henry é a mesma, então pressão parcial O2 numa condição 1 tem que ser o OD de saturação na condição 1, que é igual à pressão parcial do oxigênio numa condição 2, tem que ser igual a um OD de saturação numa condição 2. Qual que é o OD que eu conheço? O que eu calculei? O OD de saturação, a pressão atmosférica. Se eu conheço o OD de saturação, a pressão atmosférica, por exemplo, isso aqui, e eu sei a minha pressão parcial do oxigênio na atmosfera, quanto vale a pressão parcial do oxigênio? Quanto é a pressão atmosférica? A nível do mar? Vale 1. Se porventura 21% do ambiente atmosférico é oxigênio, quanto vale a pressão parcial? 0,21 atmosfera. Lembra da lei de Dalton? Então eu posso escrever que este OD de saturação a uma certa condição 2, OD sat 2, vai ser igual ao OD de saturação a uma condição 1, vezes a pressão parcial do oxigênio na condição 2, dividido pela pressão parcial do oxigênio na condição 1. Mas o que é pressão parcial mesmo? Lembra do conceito de fração molar? O que é fração molar mesmo?
Fração molar do oxigênio não é a pressão parcial do oxigênio dividido pela pressão atmosférica? Mas essa fração molar não é a mesma? Então, o que é essa pressão parcial 2? Essa pressão parcial 2 é a fração molar. Vou escrever aqui OD SAT 1 vezes. O que é essa pressão parcial? É a fração molar XO2 vezes uma pressão atmosférica em 2, dividido por XO2 vezes uma pressão atmosférica na condição 1. Mas isso aqui é o mesmo. Isso aqui é o mesmo. Então, o que é o OD de saturação na condição 2? É o OD de saturação na condição 1, multiplicado pela relação entre a pressão atmosférica em 2 e em 1. Quanto que é a pressão atmosférica em 1? Pressão atmosférica, uma atmosfera. Quanto que é a pressão em 2? Sei lá, tem que calcular. Mas você conhece a pressão atmosférica a 800 metros de altitude? Conheço. Então, se eu conheço essa relação de pressão, acabou. Eu conheço, corrijo o OD de saturação para uma nova temperatura. Vamos fazer a conta. Então, vamos lá. Aqui terminei. Isso aqui eu posso apagar também. Já vimos, depois eu resgato os valores. Vamos lá. Passo. Para quem não lembra, vocês devem ter visto isso em algum lugar. Vocês conseguem calcular a pressão atmosférica em qualquer altitude? Vou colocar uma expressão na lousa para cálculo de pressão atmosférica. Vocês podem consultar qualquer livro. Mas eu vou colocar uma expressão que muitas vezes a gente pode precisar calcular. Pressão atmosférica P2 sobre P1. Então isso é uma relação de pressão atmosférica. Eu posso calcular como sendo E elevado menos G, aceleração da gravidade, massa molar do ar, Z2 menos E1, isso aqui dividido pela constante universal dos gases e a temperatura. Bom, quanto vale o G? 9,81 metros por segundo ao quadrado. Massa molar do gás, do ar, vale 28,97 gramas por mol. Constante universal dos gases, cuidado com as unidades, 8.314 joules mol Kelvin. E a temperatura é em Kelvin. Portanto, P2 menos P1 é igual a E elevado menos 9,81. Beleza. M, 28,97. Certo. Quanto que é Z2 menos Z1? Quem que é o meu Z1? Nível do mar. Quanto que é o meu Z2? 800 metros a nível do mar. Então, quanto que é Z2 menos Z1? É igual a 800. Eu vou escrever aqui 800 menos 0. Dividido, pego R, 8.314. Temperatura, 18 mais 273,15. Se você fizer essa conta, P2 sobre P1, se você fizer essa conta, isso aqui é igual a 0,910. Isso aqui é isto aqui. Concorda? Então, quanto vale o meu OD de saturação?
Primeiro caso, quando a minha concentração de sólidos dissolvidos totais for igual a 200 miligramas por litro, quanto vale este OD de saturação 1? Vale quanto? 9,46 miligramas de O2 por litro, vezes 0,91. Então, este OD de saturação vale quanto? 8,61 miligramas de O2 por litro. Qual que é a condição? Temperatura 18 graus Celsius, 800 metros acima do nível do mar e sólidos dissolvidos totais igual a 200 miligramas por litro. Quanto vale o OD de saturação para outra condição? Agora posso apagar aqui. Caso a minha concentração de sólidos dissolvidos totais seja igual a 5.000 miligramas por litro. Qual é o outro OD de saturação? O outro OD de saturação vai valer 8, na verdade, deixa eu colocar direitinho, é 9,19 miligramas de O2 por litro, vezes o 0,910, que é a relação entre a pressão na condição 2 e pressão 1. Isso aqui vai ser igual a 8,34 miligramas de O2 por litro. Vale para que condição? 18 graus Celsius, 800 metros acima do nível do mar e uma concentração de sólidos dissolvidos totais em torno de 5.000 miligramas por litro. Pronto. Eu consigo calcular esse valor de OD de saturação. O que é que me chama a atenção? Aumento a altitude, diminui o OD de saturação. Aumento a concentração de sólidos dissolvidos totais, mantida a temperatura constante e altitude constante, diminui o OD de saturação. Perceberam? Então esse exemplo é didático porque a gente consegue observar o efeito da temperatura, da altitude e da concentração dos sólidos dissolvidos totais no valor do OD de saturação. Mas lembrando, o OD de saturação é uma condição de equilíbrio. Os nossos corpos d'água estão equilibrados com o oxigênio dissolvido? Sempre existe o equilíbrio? Sempre existe o equilíbrio? Não, não. Então, o que acontece? O oxigênio dissolvido, ele tem um comportamento dinâmico no corpo d'água. É dinâmico. O OD de saturação, ele me subentende uma condição de equilíbrio com oxigênio na atmosfera. Mas não necessariamente o oxigênio dissolvido na fase líquida será igual ao valor do OD de saturação. Não necessariamente. Então é por isso que eu preciso medir concentrações de oxigênio dissolvido na fase líquida. Por isso que eu meço. Agora, que fatores que acabam, vamos dizer, o que pode me fazer uma alteração nos valores do OD dissolvido no corpo d'água? O que pode me fazer? O que pode me variar? Então, para a gente começar a falar com cuidado, é melhor a gente fazer o seguinte. Fazer um intervalo. Respiramos um pouco. E aí a gente volta para falar sobre esse equilíbrio do oxigênio dissolvido na fase líquida, o comportamento dinâmico do oxigênio na fase líquida. Aí vocês vão entender por que esse OD varia. E variando, eu preciso monitorá-lo para garantia de certas condições ambientais que me sejam convenientes. Tá bom? Intervalo? 15 minutos? Vamos lá? Toma uma água, toma um cafezinho. Voltamos para falar sobre esses fatores intervenientes. Tá bom?